Boa noite, igreja. Tudo jóia com vocês? Uma ótima noite, é uma alegria para mim hoje estar podendo ministrar. Espero que vocês também estejam com expectativas. É uma alegria para mim, espero que você esteja feliz, eu espero que você esteja com expectativa para essa noite. Eu gostaria também de dar boa noite a quem está online, aos meus amigos do trabalho que com certeza estão me acompanhando aí pelo YouTube. Obrigado por esse momento. Minha filha que está lá em Mossoró também, assistindo direto em Mossoró, obrigado por esse momento. E, gente, como eu já fui apresentado por Sonali, pela ministra Sonali, eu me chamo Edivaldo, sou ministro local aqui. E hoje vamos continuar a nossa série de mensagens, que é a série O Fruto do Espírito, Vivendo no Espírito. E, como igreja, nós estamos no caminho até o Pentecoste. Por meio dessa série de mensagens, o Pentecoste que ele acontece 50 dias depois da Páscoa, né? O Pentecoste ele não nos conduz apenas a um calendário, mas ele é um tempo de alimento espiritual, de reflexão e de preparo do coração para aquilo que Deus quer fazer através de nós. O Pentecoste ele aponta para um Deus que não apenas não está entre nós, mas habitando em nós através do Espírito Santo. E quando nós falamos em sobreviver no Espírito, não é sobreviver de sobrevivência, é sobreviver no Espírito Santo. Muitas vezes a gente pensa assim em experiências intensas, manifestações espirituais. Não que isso não vá acontecer, mas a atuação do Espírito Santo, ele não se limita só a essas coisas. Ele também se revela de forma profunda em atitudes simples do dia a dia. E ele nos manifesta quando escolhemos amar, perdoar, servir e agir com compaixão. E é exatamente nesse lugar que encontramos o tema da mensagem de hoje: a bondade. Agora, a bondade não como um esforço humano, a bondade como um fruto do Espírito sendo gerado em nós ao longo dessa caminhada até Pentecoste. Semana passada a pastora Jaque, ela pregou aqui sobre paciência, né? E a paciência ela nos ensina a respeitar o momento de Deus. A bondade ela nos ensina a agir como Deus. E talvez o maior desafio da nossa geração não seja apenas a presença da maldade, mas o crescimento da indiferença. O problema não é você ser mal. O problema é simplesmente você não fazer o bem. E sabe, confesso a vocês que quando eu recebi esse convite para ministrar essa palavra, que eu recebi bondade, eu disse, mas bondade, Senhor? O que o Senhor quer falar? E quando eu comecei a ler essa palavra, que eu comecei a montar, eu digo, acho que Deus está querendo falar alguma coisa comigo a respeito desse fruto. E eu não sei se você estava aqui na conferência sobrenatural, na entrada tinha algumas pessoas entregando umas frutas, né? E ali na fruta eu recebi a minha aí, botei no bolso, nem olhei o que era, eu estava chegando na correria e tal. E quando o bispo disse no meio da conferência, olha aí o seu cartão, o senhor está falando através desse cartão a sua vida. Quando eu pego o cartão, qual era a frase? Bondade. Então é isso, o Senhor ele se revela através de situações do dia a dia. Ele fala com você como Ele falou comigo através da bondade. E me fez refletir, onde é que eu preciso melhorar? Nós vivemos hoje numa sociedade cada vez mais centrada no eu. A dor do outro, ele para de nos afetar. A necessidade do outro para de nos mover. Agora, o fruto da bondade, ele rompe essa lógica. Quem vive no Espírito Santo não apenas evita o mal, mas se torna uma resposta de Deus na vida das pessoas. E essa foi a pergunta que eu fiz para mim e hoje eu faço para você. Você tem sido resposta de Deus na vida das pessoas? As pessoas têm sentido conforto através da sua vida, elas têm sentido aquela pessoa que diz, eu posso confiar.
Isso me fez muito refletir nessa correria do dia a dia, nessas coisas que você acorda e você só quer cumprir o seu dia e quer chegar em casa de cabeça fria e dizer assim, estou com a cabeça fria e vou deitar. Mas será que você está sendo resposta de Deus na vida das pessoas? Essa é a pergunta que eu fiz para mim e eu faço para você hoje, para a gente começar a refletir. E diante disso, eu gostaria de compartilhar 3 verdades sobre como começa uma vida de bondade. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração? Amém. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Muito obrigado por cada vida que está aqui, presencial, cada vida online. Se o Senhor os colocou para escutar, é porque o Senhor quer falar, assim como o Senhor quis falar comigo através dessa ministração. Toca o coração de cada pessoa aqui, Pai. Vem com o Teu Espírito Santo e nos enche, Pai. Traz a bondade aos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E, em primeiro lugar, a bondade começa quando o coração é tratado. Na carta aos Efésios, Paulo, ele disse assim, longe de vós toda amargura, ira, cólera, gritaria e maldade. Aqui Paulo, ele começa falando do que primeiro precisa sair para depois entrar. E isso nos revela algo fundamental. A bondade, ele não começa no comportamento. Ele começa no coração. Um coração cheio de amargura, ele não pode ser bondoso. Um coração repleto de ira, ele não consegue tratar bem as pessoas. Um coração cheio de feridas, ele não consegue perdoar. E muitas vezes a indiferença não é falta de tempo, é excesso de feridas não tratadas. Nós hoje estamos numa geração ferida, numa geração sobrecarregada, numa geração cansada. E sem perceber, isso vai esfriando, a dor vai criando frieza, a gente vai parando de se preocupar com o outro, a gente vai parando de se preocupar com os problemas do outro, e a gente só começa a dizer assim, eu tenho que resolver as minhas coisas e já é suficiente. E a pergunta que eu faço para você é isso? Talvez, e eu não sei como é que está o seu coração hoje, talvez o seu coração esteja amargurado, talvez o seu coração esteja cansado e sobrecarregado, mas eu queria te dar uma palavra de esperança hoje. O Espírito Santo, ele trabalha de dentro para fora. O Senhor está disponível para atuar no teu coração, para sarar essas feridas, para tratar o teu coração. Porque enquanto a indiferença endurece, o Espírito, ele sensibiliza. Enquanto a dor fecha, o Espírito cura. Dallas Willard, ele fala assim, a transformação do coração precede a transformação da vida. E eu te convido a fazer um autoexame. Quais são as tuas dores? Quais são as tuas preocupações? Quais são as feridas que hoje você vem carregando, que vem te fazendo esfriar? Que vem te fazendo olhar apenas para você? Que tudo gira em torno de você? Você de fato para de praticar a bondade, de olhar para a vida das pessoas? Antes de pedir ou querer fazer o bem, Deus, ele quer curar o seu coração. E ele quer prática da sua vida. E quando fala de prática, eu trago o segundo ponto. Em segundo lugar, a bondade começa com decisão prática. Paulo, ele continua antes, sede bondosos e compassivos uns com os outros. Aqui ele muda um pouquinho o foco. Primeiro ele fala, trata o teu coração. Agora ele diz assim, ele diz assim, sejam bondosos. Ele diz assim, isso não é sentimento, isso é decisão. Você precisa decidir. Até porque, gente, se a gente vai tratar a bondade apenas com quem nos ama, do que adianta? É muito fácil.
Se você vai tratar, se você vai ser bondoso com alguém que você está feliz, ou no momento que você está feliz, ou no momento que as pessoas fazem alguma coisa por você e você pratica a bondade, é muito fácil. Agora, você praticar a bondade no seu mundo corporativo, onde as pessoas elas pensam nelas, onde as pessoas elas só estão preocupadas no que elas vão receber, no que elas vão ganhar. Você ser bondoso com a sua sogra, com a sua cunhada, com o seu cunhado, com aquela pessoa que te critica. Se dependermos de sentimento, nós vamos amar apenas quando for conveniente. E hoje muita gente confunde bondade com simpatia, sabe? Simpatia ela é muito superficial. A bondade ela é intencional, prática constante. A indiferença diz: o problema não é meu. A bondade diz: se eu posso fazer algo, eu faço. John Stott ele diz assim, o amor cristão é ação. Ele não é apenas emoção. Do que adianta a gente ser bondoso e agir como Jesus agiria quando for conveniente para nós? Isso me fez refletir, sabe? Eu não sei se você já me viu, mas muitas pessoas aqui já me viram ali com um coletezinho do trânsito, ou um coletezinho verde ou um coletezinho laranja que a gente usa ali. Para quem não sabe, eu sou líder do Ministério de Trânsito há um tempo. Eu liderei o Ministério de Trânsito em Patos, quando eu servi na igreja lá, e hoje eu lidero também o Ministério de Trânsito aqui. E talvez você já tenha sido abençoado por esse ministério, certo? Hoje Elcio está lá, ele está ali, ó. Hoje é Elcio que está ali. E eu costumo dizer às pessoas que é assim, o nosso ministério ele é 10% tomar conta de carro e estacionar. As pessoas dizem: poxa, mas você não está lá fora para olhar carro? Sim, mas é 10% do nosso ministério. Os 90% do nosso ministério é o primeiro acolhimento. É receber bem, é dizer assim: seja bem-vindo, boa noite, bom dia quando é no culto da manhã. Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Não, vem aqui, bota teu carro aqui, eu vou te ajudar. Tem bebê aí, eu vou te ajudar. 90% do nosso ministério, eu costumo dizer, é acolhimento. Mas eu garanto a vocês, nem sempre é fácil. E Deus ministrou muito ao meu coração. Eu lembro uma situação lá em Patos. Eu confesso que eu estava num dia daqueles. Agora era aquele dia que eu disse: hoje eu não consigo ir para o servir. E eu comecei a no grupo: gente, me ajuda, gente, me ajuda. Hoje foi assim, não foi, Elcio? Gente, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não tenho como, tem que ter gente para servir. E gente, eu não posso, e o outro eu não posso, e outro eu não posso. Chegou na hora, eu disse: chefe, eu preciso sair, eu vou servir. Corri com farda, com bolsa, guardei a bolsa lá. E fiquei lá me vitimizando e dizendo: Deus, que líder sou eu, que não consigo me mobilizar o meu time, que não consigo mobilizar as pessoas, ninguém me ama, ninguém me quer, meu Deus, e aquela tristeza. Mas as pessoas chegavam e eu dizia: seja bem-vindo, boa noite, Deus tem uma palavra para a sua vida. E aqui já é estatístico, sabe? Sempre até meia hora depois do culto tem gente chegando, depois de meia hora cessa, para. E aí eu estava nesse dia, a gente geralmente fecha os portões quando as pessoas chegam por questão de segurança. Eu já estou fechando o portão, aí vem aquele carro, chega aí eu boto o carro de todo jeito, atravessado. E eu, como também organizo, oi moça, boa noite, você pode colocar o carro organizado? Aí ela olhou para mim e disse: meu amigo, são 8h40, o culto já começou, não chega mais ninguém essa hora não, o que é que você quer? Se coloque no meu lugar nesse momento. O sangue ele veio na testa, eu digo: agora vai ser voadora. Cara, mas não fui eu. O Senhor agiu na minha vida, o Espírito Santo agiu na minha vida. E eu olhei para aquela irmã e disse: irmã, deixa o carro aí, vai para o culto, está tudo bem. E ela saiu com as pisadas, que as pisadas davam dor no coração. Pá,
pá, e tá, cada pisada pesada que ela dava dor no coração. E quando ela anda uns 50 metros assim, ela volta e diz, mas eu vou tirar esse carro agora. Mas eu vou tirar. Aí eu digo, tá bom, tire. Mas se quiser deixar, mas eu vou tirar. Eu digo, não, tá, tudo bem, então tire. Ela veio, botou o carro, veio as pisadas. E eu digo, Jesus, eu queria dar uma voadora. Mas enfim, eu vou ficar aqui. E fiquei remoendo. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu não consigo mobilizar meu time. Eu chego de última hora. Não é fácil. Mas por que eu estou contando essa história hoje? Porque eu não sei quem pregou naquele dia. Mas aquela irmã, ela volta e ela vem andando e eu já fui meio que me escondendo, né? Porque no final a gente já fica ali esperando para ajudar na saída. E eu fiquei meio que me escondendo. Ela vinha e eu ficava assim, andando atrás do carro, ela indo assim. Mas eu via que ela vinha atrás de mim. Ela vinha, eu meio que de longe olhando assim, já para evitar. Aí ela, irmão, vem cá. Aí eu cheguei assim meio perto, digo, cara, eu não vou aguentar uma outra dessa. Ela disse, meu irmão, me perdoe. O meu dia foi extremamente difícil. E a minha última saída, antes de eu fazer besteira comigo, foi ir para a igreja. E eu descarreguei tudo em você. E a minha pergunta é, já pensou se eu não tivesse tentado agir com bondade ali? O que seria da vida dessa irmã? Era a última cartada dela, pelo que eu entendi, era a última coisa que ela ia fazer que poderia salvar a vida dela. E quantas pessoas estão assim, gente? Talvez nós tenhamos pessoas assim aqui hoje. Não sei, muita gente aqui eu não conheço, mas talvez tenhamos pessoas aqui hoje que digam assim, cara, minha vida está um bagaço e eu estou aqui para tentar ouvir alguma coisa. Assim como aquela irmã. E hoje o Senhor te chama para agir com bondade, independente dessas situações. Não é só consentimento, porque eu vou dizer a você, porque se fosse consentimento, eu tinha dado uma voadora naquela irmã. Mas eu decidi que se eu estou ali, praticando 90% daquele ministério, um bom acolhimento, independente do que acontecer, eu vou fazer. Obrigado, viu, Elcio, pelo seu coração, viu, meu irmão? E, gente, bondade é isso. É perceber alguém mais quieto e puxar conversa. É ver alguém sobrecarregado e oferecer ajuda. É ser educado quando você for tratado com frieza ou com ignorância. É não ignorar por não ser alguém do seu ciclo. O Espírito Santo, ele nos move na direção contrária à indiferença. Ele nos torna disponíveis. Ele nos torna amáveis. E eu não sei se você conseguiu capturar que para a bondade começa em primeiro lugar em tratar o coração, em segundo lugar em prática, mas eu queria que você tentasse capturar pelo menos essa terceira verdade. A bondade começa quando reflete o caráter de Deus. Paulo continua na carta aos Efésios dizendo assim, ó, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui ele aprofunda, aqui ele vai mais fundo. Ele não diz assim, sejam bondosos. Ele diz assim, como Deus foi com você. Olha para a tua vida. Tu merecia estar aqui hoje? Eu vou dizer com toda a convicção do mundo. O meu coração disse assim, Edivaldo, o que é que tu está fazendo nesse púlpito aí? O que é que tu está fazendo liderando casais? O que é que tu está fazendo liderando o ministério de trânsito? O que é que tu está fazendo servindo em cursilho? A tua vida lá atrás, tu não merece nada. Tu não merece ter uma família restaurada. Tu não merecia ter filhas na igreja. Eu estou com a minha aqui, uma mais nova aqui, eu estou com a mais velha lá em Mossoró.
Estou com o meu casamento restaurado e a minha mente disse: cara, tu não merece nada disso. Deus foi bom contigo. O que me resta é a obrigação de ser bondoso assim como Ele foi comigo. E eu te instigo a pensar dessa mesma forma. Se você já está aqui, independente do que você vive, Deus está sendo bom com você. A referência da nossa bondade é o caráter de Deus. Não nasce do esforço, nasce da graça recebida. Nós fomos perdoados, nós fomos alcançados, nós fomos restaurados. A W. Tozer diz assim: o que pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Porque aquilo que pensamos sobre Deus define como tratamos as pessoas. E a minha pergunta para você é: que tipo de Deus, através da sua vida, você tem apresentado às pessoas? Quem é você fora desse ambiente aqui? Aqui a gente se cumprimenta, a paz de Jesus, quer ajuda, mas quem é você fora desse ambiente aqui? Quem é você no trabalho? Quem é você na academia? Quem é você no seu esporte? Quem é você no seu convívio de amizade? Qual é o Deus que você apresenta? É um Deus bondoso ou é um Deus indiferente? Deus deseja sim falar através da sua vida. Ele deseja tratar o teu coração. Ele deseja te colocar em práticas bondosas. E Ele deseja sim que você seja uma representatividade dEle nesse mundo. Ele deseja que você seja sal nessa terra, luz nesse mundo. E eu vou repetir a pergunta: qual é o Deus que você apresenta para as pessoas? Escolha restaurar as pessoas, não descartá-las. A indiferença, ela protege o nosso ego, mas a bondade, ela revela a Deus. Eu não sei se o louvor já está por aí. E para concluir, eu queria fazer algumas reflexões. A indiferença, ela não começa grande. Você não começa indiferente com as pessoas do dia para a noite. Ela começa nos pequenos: depois eu vejo. Não é comigo não, isso não é comigo, não adianta. Isso ninguém resolve. E quando percebemos, nós estamos vivendo uma vida onde vemos tudo, mas não nos movemos em absolutamente nada. E eu confesso a vocês que eu fiz essa reflexão. Será que mesmo diante da correria desse mundo, eu não estou esquecendo das pessoas? Pensando muito em coisas, pensando muito em ações e esquecendo das pessoas? O Espírito Santo, ele não forma pessoas indiferentes. Ele forma pessoas sensíveis, disponíveis e dispostas. A bondade, ela não é apenas sobre grandes atos, é sobre pequenas decisões consistentes. E eu gostaria de nessa noite te encorajar. Agora você pensar em qual é o ambiente que você precisa tentar restaurar. Qual é o ambiente que você precisa praticar a bondade de Jesus? Que as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: eu queria isso aí que essa pessoa vive. Essa bondade, ela não é do ser humano não. Eu queria viver isso aí. Qual é a curiosidade que você desperta das pessoas em relação à sua bondade? Ou você, de repente, as pessoas olham para você e dizem: que Jesus é esse que ele segue, que ela segue? Qual é o ambiente que você precisa restaurar? Qual é o ambiente que você precisa apresentar a Deus com a bondade que Ele te deu, a bondade que Ele te restaurou? Qual é o Deus que você vai fazer isso? E eu encorajo a você a pensar em qual é esse ambiente.
e durante essa semana você tentar praticar. Primeiro você pede ao Senhor que Ele trate o seu coração. Depois você pede ao Senhor que você haja com práticas, mesmo que pequenas, mas com práticas, e que você possa agir como Deus agiu com você. Para finalizar, eu trago aqui uma frase de John Wesley que me fez refletir muito, sabe? Ele disse assim: faça o bem que puder, por todos os meios que puder, a todas as pessoas que puder, sempre que puder. Se de repente essa palavra ela fez sentido para você, eu gostaria de pedir para você se levantar. Se a intercessão puder se posicionar aqui, teremos intercessores aqui. O Ministério de Louvor vai cantar uma linda canção, e eu gostaria que você se entregasse a essa canção e você pedisse que o Espírito Santo enchesse o seu coração, enchesse a sua vida, para que você agisse com bondade. Faça dessa canção a sua oração. Peça para o Senhor lhe encher. Peça para o Senhor fazer você transbordar a bondade dEle na sua vida, para que você possa levar isso para o ambiente que você precisa levar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me, Senhor. Espírito, enche a